Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 7 do Colégio Naval de 1996. Considere as 4 afirmativas abaixo a respeito do triângulo ABC. Queremos determinar quantas dessas afirmativas são verdadeiras, quantas são falsas. Então vamos começar com a afirmativa número 1, que nos diz que os vértices B e C do triângulo ABC são equidistantes da mediana AM. M é o ponto médio do segmento BC. Então, eu vou colocar no quadro triângulo ABC. Temos que este segmento verde, ele é a mediana AM, e, portanto, o ponto M, ele é ponto médio do segmento BC. Então, vamos chamar essa medida aqui de C. Essa medida aqui também vamos chamar de C. E perceba que eu já coloquei aqui este segmento e este segmento. Esses dois segmentos, eles são as distâncias dos pontos B e C até a mediana AM. Ó, o ponto B, né, se a gente for calcular a distância dele até a mediana AM, a gente tem que calcular um segmento de reta, né, que vai ser perpendicular ao segmento AM. No caso do ponto C, nós precisamos prolongar a mediana AM e daí sim pegar esse segmento de reta que é perpendicular, prolongamento do segmento AM. Então nós queremos determinar se B e C são equidistantes do segmento AM, da mediana AM, melhor dizendo. Ou seja, queremos saber se esse segmento aqui tem a mesma medida deste segmento aqui de baixo. Se esses dois segmentos roxos, eles têm a mesma medida. E para fazermos isso, a gente vai analisar a congruência desses dois triângulos aqui. Ó. Esses dois triângulos, eles são congruentes. E por que eles são congruentes? Porque eles são semelhantes de razão 1. Né? A razão de semelhança desses dois triângulos vale 1. Justamente porque esses dois segmentos aqui, eles têm a mesma medida. Né? Como é que a gente provaria isso? Bom, este ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice a este ângulo. Então, esses dois triângulos, esse e esse, eles já possuem dois ângulos iguais, que são esses dois que eu acabei de fazer, e os dois ângulos de 90 graus. Então, o terceiro ângulo, ele é igual também, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, esses dois ângulos aqui, eles têm a mesma medida. Vamos chamar este segmento aqui de A, a medida desse segmento A, e a medida desse segmento aqui vamos chamar de B. Vamos chamar a medida desse segmento aqui de B', e a medida desse segmento aqui vamos chamar de A'. Queremos mostrar que A é igual a A'. Então, como os dois triângulos eles são semelhantes, portanto, nós temos que o A ele está para o A', assim como o B está para o B', e assim como o C está para C. Só que C dividido por C vale 1. Então, A sobre A' vale 1, B sobre B' vale 1. Ou seja, o A é igual ao A', o B é igual ao B'. E, portanto, esses dois triângulos eles são congruentes, logo o A é igual a A' e B e C são equidistantes da mediana AM. E agora nós vamos tentar analisar se o item 2 ele é verdadeiro ou falso. A gente já sabe que o item 1 ele é verdadeiro. E o item 2 nos diz o seguinte: a distância do baricentro G ao vértice B é o dobro da distância de G ao ponto N, que é ponto médio do segmento AC. Então, o ponto G é o baricentro do triângulo ABC, ou seja, o encontro das três medianas deste triângulo. E, de fato, existe um teorema que nos diz o seguinte, ó, que este segmento aqui, o segmento BG, ele é o dobro desse segmento, do segmento GN. O segmento AG, ele também é o dobro desse segmento aqui. E o segmento CG, ele é o dobro desse segmento. Quando o ponto G, ele é o baricentro deste triângulo. Mas nós vamos tentar justificar matematicamente este fato nesse momento. E como que a gente faz isso? Nós pegamos o ponto médio do segmento BG e nós pegamos o ponto médio do segmento CG. E construímos este segmento aqui, ó. Agora, o que acontece se a gente olhar para este triângulo? Para o triângulo BGC. Bom,
se nós utilizarmos o teorema da base média para este triângulo, nós vamos descobrir que esse segmento roxo que eu fiz aqui, eu vou até chamar esse segmento aqui de PQ. Esse segmento, ele é paralelo ao segmento BC, isso pelo teorema da base média para triângulos. Então, PQ é paralelo ao segmento BC. E, além disso, pelo mesmo teorema da base média, o segmento PQ, ele vale o segmento BC dividido por 2. É a metade deste segmento aqui. Então, nós temos esses dois fatos. E agora, o que nós podemos fazer? A gente pode utilizar novamente o teorema da base média, só que agora para o triângulo ABC. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar este ponto aqui, ó, de ponto N. Então, a gente tem um ponto M, temos o ponto N. O ponto M é ponto médio do segmento AB e o ponto N é ponto médio do segmento AC. Nós podemos novamente, ó, ligar esses dois pontos. Então, ligando esses dois pontos aqui, nós temos o seguinte, ó, que pelo mesmo teorema da base média, o segmento MN, ele é paralelo ao segmento BC. E o segmento MN, ele também vale BC dividido por 2. Então, usamos duas vezes o teorema da base média. Um para o triângulo BCG e outro para o triângulo ABC. E por que isso aqui é interessante? Ó? Porque daqui nós concluímos o seguinte, ó. Deste fato aqui, concluímos que o segmento PQ e o segmento MN eles são segmentos paralelos. Né? É tudo paralelo aqui. Né? O segmento roxo é paralelo ao segmento azul e esse outro segmento roxo é paralelo ao segmento azul. Então os segmentos MN e PQ são paralelos. E desta igualdade, o que a gente conclui? Nós concluímos que MN é igual a PQ, né? Porque ambos os segmentos medem BC dividido por 2. Então, daqui nós conseguimos chegar no seguinte, ó, que nós temos um paralelogramo aqui, o paralelogramo MNPQ. Isso é um paralelogramo justamente porque aqui a figura não está muito bem feita, mas como este segmento aqui, ele é paralelo a esse, eles têm a mesma medida, então se nós formarmos este quadrilátero aqui, ele será um paralelogramo. E por que isso daqui é importante? Porque olha só, pense nos segmentos PN e no segmento MQ. Esses dois segmentos, eles são diagonais deste paralelogramo, e a gente sabe que as diagonais de um paralelogramo, elas se encontram no seu ponto médio. Então, este ponto aqui, ó, o ponto G, ele é o ponto médio da diagonal PN do paralelogramo MNQP. Então, esta medida aqui, ela é igual a esta. Mas lembre que a gente havia pegado o ponto P como sendo o ponto médio do segmento BG. Então, este segmento aqui, ó, ele vale este segmento. Então, se aqui a gente chamar de A, esse de A e esse de A, né? Então, nós temos que o segmento BG vale 2A e o segmento GN vale A. Ou seja, o segmento BG é o dobro do segmento GN. E, portanto, a afirmativa número 2, ela também está correta. Então, agora a gente vai tentar analisar se o item 3 ele está correto ou não. O incentro I é equidistante dos lados do triângulo ABC. Então, aqui nós temos um triângulo ABC e o incentro I, por um teorema da matemática, ele nada mais é do que o encontro das três bissetrizes internas de um triângulo. Essas três bissetrizes internas elas vão se encontrar neste ponto que é chamado de incentro do triângulo. Por esse mesmo teorema, a gente consegue construir uma circunferência interna ao triângulo ABC que vai tangenciar os três lados deste triângulo. Isso aqui é raio, isso aqui é raio, isso aqui é raio. E a gente sabe que os raios de uma circunferência, né, eles vão formar ângulos de 90 graus com essas retas tangentes, né, nesses pontos de tangência. E, portanto, o incentro I ele é equidistante dos lados do triângulo, porque essa distância é igual a essa, que é igual a essa, porque são raios dessa circunferência. Mas eu coloquei essa figura aqui do lado para a gente tentar justificar esse fato importante, né? Por que que esses raios, né,
de uma circunferência qualquer, não precisa ser essa circunferência aqui, mas por que que o raio de uma circunferência ele forma um ângulo de 90 graus com esta reta tangente neste ponto aqui de tangência? Por que que esse ângulo aqui é de 90 graus? Então, como que a gente justifica que este ângulo é um ângulo reto? Bom, a gente pega um ponto qualquer da reta, né? A gente sabe que a distância desse ponto aqui, ó, até esse ponto P, ele é sempre maior do que essa distância, porque aqui vale R e aqui é um R mais uma medida X. Então, claramente, esse segmento ele vai ser sempre menor do que qualquer outro segmento em que eu pegue um ponto P sobre esta reta. Logo, esse segmento ele tem que formar um ângulo de 90 graus com a reta, porque dado uma reta, dado um ponto, a menor distância desse ponto até a reta é justamente o segmento perpendicular até a reta. Mas existe uma outra maneira de a gente justificar por que que esse ângulo aqui ele é um ângulo de 90 graus. E a gente pode fazer isso usando a potência do ponto P. Então, a gente usa essa mesma figura aqui, ó, e a gente prolonga este segmento. Então a gente sabe que aqui vale R, aqui vale R, aqui vale X, aqui vale R, e vamos chamar esse segmento aqui de Y, que vai desse ponto de tangência até o ponto P. Então, usando potência de ponto, a potência do ponto P, nós sabemos o seguinte, aqui o y ao quadrado é igual a x vezes o x mais r, Isso é potência de ponto. O y ao quadrado é x vezes esse segmento aqui, x mais r. Então, x vezes x mais r. Ou seja, y ao quadrado é igual a x vezes x mais 2 vezes r. Y ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 2 vezes r vezes x. E dessa expressão, o que nós podemos fazer? A gente pode somar o r ao quadrado dos dois lados. Então vai ficar assim, vai ficar y ao quadrado mais r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2r vezes x mais r ao quadrado. E agora perceba o seguinte, ó, que isso daqui é igual a y ao quadrado mais r ao quadrado. Isso daqui é um quadrado perfeito. É o x mais r ao quadrado. Então, y ao quadrado mais r ao quadrado é o x mais r ao quadrado. Agora, olhe para esse triângulo aqui, ó. O que isso daqui nos diz a respeito desse triângulo? Que esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, ó. Isso daqui é o teorema de Pitágoras, justamente para este triângulo aqui. A hipotenusa aqui seria o r mais x. Então, r mais x ao quadrado é igual a r ao quadrado mais y ao quadrado. É a recíproca do teorema de Pitágoras. A gente sabe que do teorema de Pitágoras nós temos o seguinte, né? Se a gente tem um triângulo retângulo, ABC, então a gente sabe que c ao quadrado é igual a b ao quadrado mais a ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras, né? Mas existe a recíproca do teorema de Pitágoras. Se a gente tem um triângulo cujos lados satisfazem essa igualdade aqui, então este ângulo vai ser um ângulo de 90 graus. Então, portanto, como este triângulo aqui, ele satisfaz esta igualdade, nós temos que este ângulo vai ser um ângulo de 90 graus. Então, agora nós vamos para a afirmativa número 4. O que nos diz a afirmativa número 4? Nos diz que o circuncentro S é equidistante dos vértices A, B e C. Então, aqui nós temos um triângulo ABC e nós sabemos que este ponto aqui, que é chamado de circuncentro, ele é o quê? Ele é o centro da circunferência que circunscreve este triângulo. E, portanto, claramente, né, esse ponto S ele vai ser equidistante aos vértices A, B e C. Porque, olha só, esta medida aqui é raio, esta medida aqui é raio da circunferência. E esta medida aqui também é raio da circunferência. E, portanto, o ponto S ele vai ter a mesma distância aos vértices A, B e C, que vale o raio dessa circunferência que circunscreve o triângulo. E, portanto, a gente viu que a afirmativa 1 é verdadeira, a afirmativa 2 é verdadeira, a afirmativa 3 é verdadeira, a 4 é verdadeira. Quantas alternativas são verdadeiras? São 4 afirmativas verdadeiras e, portanto, a nossa resposta
vai ser a letra E. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.